Na última imersão, eu falei com a boca cheia. 50% dos imóveis são irregulares no Brasil. Vocês sabiam? Os advogados, nossa, 50%. O percentual, 67% dos imóveis são irregulares no Brasil. E por que a regularização de imóveis é o nicho que mais cresce e é um nicho que aborda vários campos do direito? O imóvel, ele acaba indo ele tem uma vertente no direito tributário, porque tem imposto sobre o imóvel, né? Você tem um recolhimento do IPTU. Você vende um imóvel, você compra um imóvel, você tem que recolher o ITBI. Como está sendo feito o recolhimento desse ITBI? No caso de São Paulo, existe um valor venal de referência. E o cartório, para registrar a sua escritura, ele cobra o imposto sobre o valor venal de referência. Além do valor venal, tem um plus, que é o valor venal de referência. Aqui em São Paulo tem isso, porque o cartório ele coloca os dados no sistema da prefeitura, do município, e é engessado, é um sistema totalmente engessado. Então, ele coloca e sai o valor ali. A única opção que tem para pagar o valor real é entrar com mandado de segurança. Aí tem o campo adequado, mas muitas vezes a pessoa nem sabe, e o cartório tem tanto volume de trabalho, e quem faz a área extrajudicial sabe o quanto volume de trabalho o cartório tem. E muitas vezes passa batido. Não, e nós sabemos o volume de mandado de segurança que nós temos no nosso escritório. Mas para quem está assistindo e comprou um imóvel e pagou o ITBI dessa forma, procure um advogado da sua confiança. Nós temos centenas de ações de mandado de segurança sobre o recolhimento do ITBI. O ITBI tem que ser pelo valor do contrato atualizado. Correto, doutora? Exatamente. Já é pacificado isso. Na regularização de imóveis, eu ainda estou falando só da parte tributária. Aí vem a parte de sucessão. Você normalmente precisa, para regularizar um imóvel, tem um inventário que não foi feito. Às vezes, não é entrar com uma ação de adjudicação ou de uso capião. Muitas vezes, tem questões a serem resolvidas, né? Para você aperfeiçoar aquela matrícula, é um inventário que está pendente. Ou às vezes são dois, o vô faleceu, o avô faleceu, depois foram os pais e não foi feito. Às vezes é inventário. Então você, através, para regularizar o imóvel, você acaba entrando nessa parte, na parte de sucessão. É um planejamento patrimonial que acaba fazendo pro cliente, né? E para quem está nos assistindo, seja quem está passando por esse problema, seja para o advogado, é muito importante entender que muitas vezes não é somente aquela ação para que ele vai te procurar. Tem um desmembramento disso, seja porque tem que fazer um inventário antes, seja porque tem que resolver uma questão tributária, seja porque na hora do registro tem que resolver uma questão de recolhimento. Então, é muito importante fazer esse planejamento. E aí que está a mágica da regularização de imóveis. Porque a demanda é tão grande que possibilita você cobrar o parcelado e ter a receita mensal previsível. Esse é o segredo. Esse é o nosso segredo. E todo mundo fica feliz. A parte fica feliz. Sim. O advogado. Sim. A pessoa que precisa, aquele adquirente que precisa regularizar o imóvel dele, não só para valorizar os 30%, porque ele regularizou o imóvel, a documentação estar ok, ele pode vender esse imóvel financiado pelo banco, já vale 30% a mais. Não, ele caiu naquela vala dos 67% dos imóveis irregulares no Brasil. Já vale 30% a menos. Por que já vale 30% a menos?
ele não pode vender esse imóvel financiado, é muito simples. Ele precisa achar aquela pessoa que tem o dinheiro total para pagar, ou ele precisa aceitar uma troca, uma permuta com outro imóvel, precisa aceitar carro, ele precisa negociar diretamente com a parte. Agora, o imóvel está regularizado, a pessoa pode ir no banco fazer um financiamento, o imóvel dele automaticamente valoriza e é muito mais fácil ele vender. E isso é muito simples de você perceber. Se você entrar em qualquer site de anúncio, qualquer plataforma, eu vou falar uma que esses dias eu estava pesquisando. Tem uma que chama-se, acho que é Chaves na Mão. Você quando clica, olha aí eu já, Chaves na Mão, já estou fazendo propaganda aqui de vocês. Merchan. Já. Quando você clica no imóvel, ele tem um campo, pode ser financiado ou não pode ser financiado. Se esse imóvel não pode ser financiado, e isso já vale para você, advogado, que essa dica eu eu dou aqui na imersão, mas para você que está assistindo, está aqui me acompanhando, já fica a dica para você. Na plataforma tem lá, pode ser financiado ou não pode ser financiado. Se a pessoa que anunciou, se o anunciante colocou que o imóvel pode ser financiado, é porque a documentação está ok, pronto para ele ir para o cartório, a pessoa pode financiar e etc. Mas muitos não têm esse campo que pode ser financiado. Então, automaticamente, esse imóvel está irregular por algum motivo. Ou falta um inventário, ou está pendente de uma adjudicação, ou de um uso capião, que é 80%, 90% das ações que resolve. Então, fica a dica para o advogado que vai atuar nessa área. Mais um meio de captação são as próprias plataformas de anúncio. Você consegue fazer essa captação, você consegue identificar esse cliente que tem um imóvel irregular. E por isso que essa área é uma área tão grande e uma área que abre um leque muito grande para o seu escritório. O seu escritório ele vira um hub de atrair clientes porque é toda a ordem. Você trabalha na parte de imposto, você trabalha na parte de sucessão, você trabalha na parte efetiva, né, de regularizar isso não o quer imóvel. dizer que você é generalista, porque, veja bem, a pessoa não chega lá com qualquer problema. Ela chega no seu escritório com o problema da regularização do imóvel. Então, e dentro da esteira de produtos, é importante o advogado saber aquilo que faz, né? Porque senão você vai atender uma ação indenizatória, uma trabalhista, uma tributária, uma possessória. Então, assim, é bem importante ter bem definido, eu acho que isso você explica muito bem, com bastante maestria na imersão, bem definido a esteira de produtos. O que o cliente vai te procurar, porque quando você tem esse posicionamento, você deixa o cliente muito mais seguro. Porque você fala, aqui dá para resolver assim, agora dá para resolver dessa forma, daqui a um tempo a gente vai fazer esse outro procedimento. Você apresenta o planejamento patrimonial mesmo, e né? o segredo... Você apresenta para o cliente, ele vai ver que você tem segurança e o cliente ele vai chegar com mais de um caso no seu escritório e isso para o advogado é muito bom. Porque ele vai ter tranquilidade para trabalhar, vai possibilitar ele ter uma equipe que vai ajudar ele para poder dar sequência e desenvolver o trabalho com todo o critério e seriedade. E o cliente que está sentado ali do outro lado da mesa vai se sentir seguro e vai ver que aquele orçamento que o advogado vai passar vai plenamente caber no bolso dele. Não é um orçamento, eu costumo dizer. Nós fazemos um financiamento dos honorários. Nós financiamos os honorários e esse é o segredo desses 18 anos, nós empilharmos contrato. Nós fazemos financiamento dos honorários. E como nós conseguimos fazer isso? Você precisa ter
uma estrutura. Se você tiver uma receita previsível, recorrente, você consegue beneficiar o seu cliente. Você entra naquele ganha-ganha. Todo mundo ganha. O cliente ganha, você ganha, e você, através desse financiamento que você consegue oferecer para o seu cliente, que é igual às grandes magazines. Eles conseguem financiar, vender daquela forma porque eles são grandes. O seu escritório, e é isso que eu ensino na imersão.